Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de Geografia, nós iremos começar a trabalhar o assunto que diz respeito à climatologia, ou seja, o estudo dos climas, dos elementos que compõem o clima. Para isso, nós primeiro devemos ter em vista, uma diferença entre tempo atmosférico e clima. Qual que é a diferença central entre tempo atmosférico e clima? Que são duas coisas que nós confundimos bastante no nosso dia a dia. O tempo atmosférico, em geral, ele diz respeito a intervalos mais curtos, que podem durar dias ou semanas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala o tempo ele está quente, o tempo ele está frio, diz respeito ao tempo atmosférico. Então, durante uma semana, uma frente fria, ela passou por cima de uma região, né? E fez com que naquela semana em específica a temperatura baixasse, né? Ou então, uma onda de calor muito grande, né? E a falta de umidade do ar fez com que o tempo ficasse mais quente durante um certo período. Esse que é o tempo atmosférico, então. Tempo atmosférico diz respeito a intervalos curtos de tempo, grandes mudanças na temperatura, na umidade do ar, né, no índice pluviométrico, que é pluviométrico diz respeito à chuva, né, a quantidade de chuvas em um período curto de tempo. Já o clima ele diz respeito a um intervalo maior de tempo, que pode durar anos, até mesmo séculos. E no caso, o clima, ele é geralmente um fenômeno bastante equilibrado, né, que depende de uma série de fatores que nós iremos trabalhar. Então, cada região tem um clima característico por conta desses fatores. Então, algumas regiões têm um clima predominantemente quente, outras têm um clima predominantemente úmido, ou seco, ou mais frio, né, ou mais chuvoso, né? Então o clima ele se configura como uma característica, vamos dizer assim, uma característica de uma determinada região, né, que configura a temperatura, a umidade do ar, entre outros aspectos daquela região. E para entender o clima, nós devemos primeiro entender quais são os elementos centrais para que o clima opere, né? Então o clima ele depende de uma série de fatores para ele ter determinadas características. E esses fatores muitas vezes, embora não somente, são vinculados aos chamados elementos atmosféricos, né? Então a atmosfera é uma grande camada de gases que cerceia o planeta Terra. E a atmosfera ela é dividida em várias camadas, né? Então, no total, nós temos cerca de 1.000 quilômetros de extensão, né, de altura da atmosfera. Essas camadas são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então, cada uma dessas camadas possui algumas características bem próprias. Então, a troposfera é a mais próxima da crosta terrestre. É nela que nós percebemos os principais fenômenos climáticos. É na troposfera em que os elementos atmosféricos eles reagem, né, eles se interagem para influenciar no clima. Então, na troposfera nós temos a maior parte do ar utilizado para a respiração de plantas e animais. Nós temos uma grande presença de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. O vapor da água, a água que evapora, ela também se dirige para a troposfera, né? Inclusive, 75% da massa da atmosfera é a troposfera, né? Ela chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões tropicais e pouco mais de 7 quilômetros de altitude nas regiões polares. Então, na troposfera que nós percebemos os principais fenômenos que influenciam o clima e mesmo a vida terrestre. Depois da troposfera, a segunda camada que nós temos é a estratosfera. Na estratosfera, nós encontramos o ozônio, né? Um gás formado por três átomos de oxigênio, que é o grande responsável pela proteção da Terra, né, contra os raios ultravioleta, né, chamada camada de ozônio, que pode chegar até 50 quilômetros de altura. No entanto, a liberação de vários gases derivados do cloro ou do flúor tem dissipado esse gás ozônio,
abrindo buracos nessa camada, né, onde existem esses buracos na camada de ozônio. A intensidade da radiação ultravioleta, que apesar de essencial para a vida na Terra, em excesso, ela provoca uma série de problemas, como o derretimento das calotas polares, o aumento da incidência de câncer também, de câncer de pele, entre outras características, né? Ela tem sido desgastada nas últimas décadas, né? A camada de ozônio. A estratosfera possui oxigênio, no entanto, é um ar bem rarefeito, um oxigênio bem rarefeito, não sendo propício para a presença de seres humanos. A camada do meio, né, a terceira camada da atmosfera, é a mesosfera, que pode chegar até 80 quilômetros de altura. Ela é bastante fria, podendo chegar até mesmo a menos 100 graus Celsius. Já não existe vida na mesosfera, né? É impossível a vida na mesosfera. E, no caso, ela acaba tendo também uma utilidade, né, bastante prática, podemos dizer assim, pois é nela que muitos meteoritos se desgastam. Então, muitos pequenos meteoritos, né, meteoros pequenos, né, que se dirigem para a Terra, eles acabam se desgastando na mesosfera, né? Lá que eles começam a sua queima e são dissipados nas camadas inferiores. Então a mesosfera, ela também tem como finalidade ser uma espécie de escudo para o planeta Terra contra meteoritos. Aí a quarta e penúltima camada é a termosfera, né, que é a mais extensa, podendo chegar a 500 quilômetros de altura. O ar é bastante escasso, a radiação solar ela é facilmente absorvida, né? E a parte mais alta da termosfera, ela é conhecida como ionosfera, que é onde estão as ondas de rádio, né? Também é na termosfera que nós temos a presença, né, de quando o campo magnético da Terra ele repele parte da radiação solar, formando as auroras, né? A aurora boreal no norte, a aurora austral no Polo Sul. E por fim, a exosfera, né? A exosfera é a camada mais distante, que pode chegar até a 800 km de altura, e ela é composta basicamente por hélio e hidrogênio. Já não existe gravidade, as partículas se desprendem da Terra e a temperatura, né? Como existe uma radiação direta do Sol nessa região, já que não existe ar, né? A temperatura pode chegar até mesmo a mais de 1000 graus Celsius. No entanto, se uma pessoa vai para a exosfera, ela não vai sentir calor, pois como não há ar, o calor ele não se propaga, né? O ar que é responsável pela propagação do calor. Então, apesar de ser uma região que recebe radiação direta do Sol, podendo atingir 1000 graus Celsius, uma pessoa não iria sentir calor, ela iria sentir frio, na verdade, iria congelar, por conta da ausência de ar, né, que é essencial para a propagação do calor. É nela que nós encontramos satélites, estações espaciais e telescópios espaciais, né, a última camada da atmosfera. Então, conhecendo melhor agora a atmosfera, nós podemos perceber, né, que principalmente na troposfera, que nós temos a presença dos gases, que são responsáveis em grande parte pelas características do clima, embora, né, nós temos também nas camadas anteriores a presença do ozônio, né, que é responsável também por refletir parte da radiação ultravioleta, permitindo a existência de vida na Terra. Então, um elemento central para a formação do clima é a temperatura atmosférica. E como ela opera? Bem, ela opera a partir dos raios solares. Os raios solares são os grandes responsáveis pela temperatura atmosférica. No entanto, né, nós temos como que opera. Não é toda a radiação solar que é diretamente incidida sobre a crosta terrestre. Então, nós temos na atmosfera vários gases que aprisionam uma parte desse calor, e enquanto outra parte é refletida. Se nós absorvêssemos 100% da radiação solar, a Terra seria quente demais para suportar vida, né? E ao mesmo tempo, né, durante a noite seria frio demais, né? Então, quer dizer, esses gases que aprisionam o calor, eles são os responsáveis por manter uma temperatura
propícia para a existência de vida na Terra. Então, a temperatura ela é um fenômeno central, né? E ela está diretamente vinculada às chamadas zonas térmicas terrestres, que nós vimos anteriormente, que são o quê? São as zonas da Terra, né, em que nós temos uma maior ou menor concentração de luz e calor solar, né? Então, nós temos nos polos as zonas polares, em que nós temos uma absorção menor do calor do Sol e por isso elas são mais frias. Nós temos as zonas temperadas, em que há uma absorção mais regular do calor do Sol, fazendo com que as estações do ano sejam bem mais definidas, e as zonas tropicais, né, que acabam recebendo diretamente maior luz e calor solar e, portanto, são regiões bem mais quentes do que o resto do mundo. Paralelamente a isso, um outro fator importante para a formação do clima é a latitude. Lembrando, o que é a latitude? A latitude é a posição, né, que um objeto pode possuir na superfície da Terra com relação ao norte e ao sul, né? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior o calor, né? Maior a incidência de raios solares. Por isso são regiões mais quentes. As regiões mais quentes do mundo são as regiões tropicais, né, que estão localizadas entre o Trópico de Capricórnio e de Câncer, sendo a linha do Equador, que divide a Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul, as regiões mais quentes. Aí, né, nós temos as zonas temperadas, que são entre os círculos polares e os trópicos, em que nós temos uma distribuição mais equilibrada da luz solar e, por isso, né, elas têm estações do ano bem características, né, com um relativo calor durante o verão e muitas vezes neve durante o inverno. E as zonas polares, que recebem uma incidência menor e que são frias durante a maior parte do ano, e mesmo nas épocas de calor, elas não chegam a atingir temperaturas tão altas. O terceiro elemento responsável pela formação do clima é a altitude. Então, não confundir, tá? Latitude diz respeito à posição que um objeto tem no planeta Terra de norte a sul. A altitude já tem a ver com altura. Então, na troposfera, né, que é a camada mais baixa da atmosfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar. Então, regiões mais altas tendem a ser mais frias, né? Então, quanto mais alta uma área menos calor ela aprisiona, menos calor ela absorve. Então, em regiões montanhosas, mesmo regiões montanhosas em áreas tropicais, elas tendem a ser mais frias, tipo o Monte Kilimanjaro, né? O Monte Kilimanjaro na Tanzânia, embora ele esteja numa região tropical, existe neve no seu topo, pois é uma região que chega a quase 6.000 metros de altitude. Assim, né, como também nós temos na Cordilheira dos Andes, né, montanhas muito altas que são bastante frias no seu topo. Então, por quê? Porque quanto maior a altura, menor a temperatura. O quarto elemento que diz respeito à formação do clima é o que nós chamamos de continentalidade e maritimidade. E o que quer dizer isso? Basicamente é o seguinte: a Terra sólida, né, a terra seca, podemos dizer assim, ela absorve o calor, né? Ela absorve o calor de forma mais rápida, mas ela não segura esse calor por muito tempo. Então, né, ou seja, regiões que são muito interiorizadas, muito dentro do continente, elas possuem uma variação de temperatura maior. Por exemplo, o deserto do Saara, como ele não tem uma cobertura vegetal para segurar o calor, ele pode chegar a mais de 40 graus durante o dia, enquanto à noite ele pode atingir temperaturas negativas. Pois o que acontece? Enquanto o Sol ele está presente naquela região, a Terra ela absorve o calor do Sol, mas assim que o Sol se põe e vem à noite, aquela região ela já dissipa rapidamente todo o calor do Sol, né? Tornando-se
fria. Então, né, as regiões mais interiorizadas, mais distantes do mar, elas tendem a ter uma variação maior de temperatura, né? Variação maior de temperatura é o quê? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima que você tem em um dia, né? Então, se durante o dia você tem uma temperatura de 30 graus Celsius e durante a noite 20, a variação é 10 graus Celsius. Em regiões muito interiorizadas, a diferença pode ser 20 ou até mesmo 30 graus Celsius, dependendo de outras condições, né? Então, a gente percebe, por exemplo, no Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, que são bem mais distantes do mar e bem mais no interior do continente, lá nós temos uma variação maior de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura do dia e a temperatura da noite é muito grande por conta disso. Já as regiões mais próximas do oceano, elas tendem a ter uma variação menor de temperatura, pois enquanto a Terra dissipa rapidamente o calor, a água ela segura o calor por mais tempo. Então, durante o dia, o sol ele esquenta a água e durante a noite demora muito mais tempo para a água resfriar, pois a água ela absorve o calor com maior intensidade, né? Então, mesmo que o sol já tenha se posto, a água no começo da noite, né, no final da tarde, ela continua quente, pois ela durante todo o dia recebeu calor do sol e esse calor demora para se dissipar. E nas regiões próximas do mar, por conta disso, nós temos então uma variação menor de temperatura, né? Então, na região, no litoral nordestino, no litoral do sudeste, por exemplo, nós temos cidades, né, que a variação de temperatura chega a ser bem menor por conta da presença do mar, né? A amplitude térmica, como é conhecida também a variação da temperatura, né, que é a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Outro fator essencial para a formação do clima é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica ela atua como? A pressão, na verdade, é a força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e ela pode alterar com a temperatura e a altitude. Então, em lugares com baixas temperaturas, as moléculas dos gases que compõem a atmosfera se comprimem, fazendo o ar mais denso e com maior pressão. Já em áreas com temperaturas muito altas, durante o dia, as moléculas elas se expandem, tornando o ar menos denso e com menor pressão, né? Então, a pressão atmosférica diz respeito à força do ar, né? Quanto menor a temperatura, maior a pressão. E quanto maior a temperatura, menor a pressão, pois a densidade do ar também é menor. E outro fator também que é importante para a formação do clima, que nós iremos ver com mais calma depois, é a vegetação terrestre, né? A vegetação terrestre, ela também contribui para a formação do clima. Pois o que acontece no caso, né? A vegetação, as plantas, no caso, a cobertura vegetal, elas podem contribuir com a maior umidade do ar, né? Já que as plantas também transpiram, né? Elas também contribuem no ciclo da água, na evaporação da água, elas também podem aprisionar ou repelir a luz do sol. Por isso que, por exemplo, em regiões desérticas, onde a vegetação ela é mais esparsa, né? Ela é menos presente, a variação da temperatura é muito maior, pois a luz do sol ela incide diretamente no solo, né? Não tendo nada para absorver, para aprisionar essa luz do sol. Já em regiões que são de floresta maior, né, essas regiões tendem a ser mais úmidas e a variação de temperatura também tendem a ser menor por conta da presença da cobertura vegetal, né? Então, a vegetação também é um elemento essencial para a configuração do clima. Então, a gente percebe que a dinâmica climática, ou seja, os fatores responsáveis pela formação do clima, eles são diversos, né? Então, são vários fatores que afetam o clima de uma região, né? Que contribuem para formar e caracterizar um clima de uma região. Então, desde a sua posição no planeta Terra, desde a altitude, da cobertura vegetal, da pressão do ar, né? Então, são vários elementos que, de uma maneira geral, são essenciais para
para a formação do clima de um outro lugar. Além disso, nós temos também a presença das chamadas massas de ar, né? O que são massas de ar? Massas de ar são grandes porções de ar com características mais ou menos semelhantes, né? Elas podem ser quentes e úmidas, quentes e secas, frias e úmidas, ou frias e secas. E por onde elas passam, né, elas acabam alterando o tempo atmosférico, né? Então, por exemplo, uma massa de ar quente, ela pode provocar uma onda temporária de calor numa região mais fria, né? Uma massa de ar frio, ela pode provocar algumas semanas de frio mais intenso, assim como uma massa de ar úmida, ela pode fazer chover numa região, né, em uma época em que não é comum chuva, enquanto uma massa de ar seca pode diminuir a umidade do ar em determinados momentos, né? No caso do Brasil, nós temos 4 tipos de massas de ar principais, né? Que são a equatorial continental, a equatorial atlântica, a tropical atlântica e a polar atlântica. Então, são vários conjuntos de porções de ar que vão afetando a dinâmica climática. Tipo, a polar atlântica, ela tende a ser mais fria, né? Enquanto a equatorial continental, ela tende a ser mais quente, né? A equatorial e a tropical atlântica, elas são quentes, mas elas são caracterizadas por ser úmida, né? Já que elas levam também a umidade dos oceanos e elas interferem diretamente no clima da região, né, do território brasileiro, né? Existem massas de ar em todas as regiões do mundo, né? Então, com isso, elas acabam caracterizando também o tempo atmosférico de algumas áreas, né? Então, por exemplo, massas de ar tropicais, elas são mais originadas em áreas equatoriais, né, em que nós temos coberturas vegetais, como a Amazônia. Então, por conta da evapotranspiração dos vegetais, nós temos grande umidade. Com o tempo, elas vão se deslocando, elas interagem com outros elementos, podendo modificar suas características, tornando-se mais secas e mais frias conforme o tempo, né? Então, no que diz respeito às principais características do clima, né, nós temos esses exemplos, né? Para medir os climas, no caso, nós utilizamos os chamados climogramas, né? Os climogramas são gráficos que nós utilizamos para determinar, geralmente num período de um ano, a umidade e a temperatura de uma cidade ou região, né? Então, geralmente os climogramas eles são desenhados da seguinte maneira: várias barras verticais que indicam a chuva em milímetros e uma linha meio que indica a temperatura em graus Celsius. Então, essa linha ela pode ir mais para cima ou ir mais para baixo. Quando ela vai mais para cima, ela indica aumento da temperatura. Quando ela vai mais para baixo, ela indica diminuição da temperatura. Inclusive, quando ela passa do eixo de baixo, ela pode indicar temperatura abaixo de zero, né? Enquanto as barras verticais indicam a quantidade de chuva, né? Então, as barras mais altas indicam que foi um mês bastante úmido, enquanto as barras mais baixas indicam que foi um mês bastante seco, né? E varia muito de região para região, né? Mas esses são os gráficos mais utilizados para fazer a medição do clima de uma determinada cidade ou de uma determinada área, né? E como que nós identificamos o clima? Atualmente existem vários meios, né? Desde o começo da história, o ser humano ele já sabia como identificar as variações climáticas, né? Então, a partir dos ventos, né? Ventos úmidos ou ventos secos, já se poderia prever se haveria uma chuva ou haveria uma seca. A observação do céu, né, da formação de nuvens, também acabaram sendo utilizadas, né, para determinar se haverá um período de chuva ou haverá um período de seca. Para isso existe a ciência da meteorologia, né, que é focada nos fenômenos atmosféricos e nas últimas décadas ela se desenvolveu bastante no setor da tecnologia, né? Então atualmente há vários aparelhos que nós usamos para medir o clima. Por exemplo, radiosondas, né, para identificar presença de ventos ou presença de massas de ar, satélites, radares, balões meteorológicos, né, que são balões
balões que têm uma sonda, que são lançados para as camadas mais altas da troposfera, e lá eles funcionam como sensores, né, para identificar qualquer tipo de variação climática, atmosférica ou mesmo de temperatura. E nós temos também, né, além de outros exemplos, pluviômetros que servem para medir a umidade do ar, né, barômetros para a pressão do ar, né, e termômetros que medem diretamente a temperatura. Atualmente, inclusive, aviões e navios comerciais e militares, eles vão transmitindo para alguma central meteorológica as informações que eles absorvem, né? Então, atualmente, vários aviões e navios eles têm radares, né? Sondas que identificam também o clima ou a temperatura, né, ou os fenômenos atmosféricos de um lugar, né, e eles vão comunicando para estações meteorológicas, né. Também é usado muita tecnologia de satélite, que consegue inclusive prever desastres ambientais, como tornados ou furacões, né. Então, atualmente o setor da meteorologia ele se desenvolveu bastante tecnologicamente e hoje em dia é muito mais fácil para nós conseguirmos prever o clima, né? Para nós conseguirmos identificar, né, as variações na temperatura ou na pressão atmosférica. Então, no momento é isso, né? Na próxima aula a gente trata melhor sobre os tipos de clima. Mas no momento é isso. Então, vimos sobre as características do clima, né? A diferença entre o clima e o tempo atmosférico e quais são os elementos essenciais que configuram as características de um clima em uma área. No mais é isso, uma boa tarde a todos.